Oi, gente! Hoje eu estou aqui para terminar minha série dos 3 filmes falando sobre o amor. E hoje eu escolhi um personagem da história da França para concretizar o meu tema sobre o amor. Hoje eu escolhi de falar sobre Napoleão I, Napoleão Bonaparte. Então vamos, gente! Falar da vida política de Napoleão, porque meu tema é l'amour. Então pronto, eu vou falar somente da vida íntima de Napoleão Bonaparte, o que concerne o lado amoureux da vida de Napoleão Bonaparte. Cá pra nós, parece que o cabra não gostava muito da coisa, viu? O negócio dele era a guerra, só gostava mais de guerra, ele gostava de arma. Mas não sou eu que estou dizendo isso não, viu? Era a mulher dele, a primeira mulher de Napoleão se chamava Josefina, a famosa Josefina. E Josefina disse que Napoleão não gostava muito da coisa não gostava muito de fazer sexo não. E ela era impressionada com esse homem que ganhou batalhas super difíceis aqui na Europa, que conquistou quase toda a Europa ganhando as guerras, né? Um grande guerrilheiro, Napoleão Bonaparte, um grande homem, viu? Eu tô falando de um grande homem e por sinal a gente conhece Napoleão como se fosse um homem pequeno, né? Mas parece que não, ele tinha uma estatura média para a época, né? Porque ele tinha 1,70 m mais ou menos, 69, 70, se eu não me engano, viu, gente? Para entrar no batalhão de Napoleão, eles tinham que ser grandes, né? 1,80 m. Coisa rara na época, né? Mas no batalhão de Napoleão só tinha homens grandes, 1,80 m e bem parrudo, né? Por isso que quando Napoleão estava perto dos homens dele, a gente pensava que ele era pequeno, mas não, eram os homens que eram grandes para a época. Voltando à história da vida íntima de Napoleão, ele só teve 2 mulheres na vida dele, Josefina e uma chamada Valesca. Foram os amores da vida de Napoleão. Mas na realidade ele teve mais ou menos uns 60 amantes. Ele via as mulheres depois da guerra, mas não era um homem que tinha muita fantasia. A vida sexual dele parece que era meio morna, né? Não era muito, o cabo parece que não era muito quente não. Era super rápido. Aqui na França a gente diz, quando a gente quer falar de rapidez, a gente diz si vite comme un canard, rápido como um pato. Porque o pato, quando ele vai trepar, né? Ele vem voando, pousa em cima da pata e corre super rápido, o acoplamento do pato. Então pronto, Napoleão era um pato nesse sentido aí de sexo, ele era super rápido, nenhuma fantasia, era o estrito mínimo necessário somente para aliviar o estresse da pós-guerra. Pronto, era só isso e acabou-se rapidinho, tal. Au revoir. E um dia ele recebe na casa dele la Duchesse de Duchesnois, que era uma atriz famosa na época. Aí pronto, ela chega na casa dele, ele morava no Palais Royal, em Paris, e ela chega para que ele honre essa dama, a la Duchesse de Duchesnois. Ela chega, entra no quarto dele, tira a roupa, fica toda nua, tirando a atenção de Napoleão, e Napoleão lá, uma hora ele sai, ele vai para o escritório dele que fica do lado, e o tempo passa, e a duquesa esperando, né? Esperando, nuazinha, já disponível, mas nada. Ele demorou, e finalmente chegou no quarto, voltou e disse à duquesa de se vestir porque ele não tinha tempo para honrar a duquesa. E a duquesa se vestiu e foi embora, bredouille, para casa, com o rabo entre as pernas. Portanto, como eu tinha dito ainda agora, Napoleão morava uma boa parte do tempo dele, quando ele não estava na guerra. Por sinal, ele tem uma casa aqui que eu já mostrei a vocês, a L'Île d'Aix. Era uma casa de verão de Napoleão, né, nessa época. E no Palais Royal, a Paris, o Palácio Royal, onde ele morava, em Paris, tem umas arcadas, né? E nessa época, essas arcadas, ela se tornou um ponto de encontro para os intelectuais, para as prostitutas. E as pessoas vinham lá
consumir. Eram encontros sexuais nessa época. E a burguesia da época gostava muito de vir sobre essas arcadas do Palais Royal para festejar, passar a noite. Tinha, como se fosse carnavais, né? Às vezes tinha desfile de fantasia, onde as pessoas se fantasiavam. E nessa época tinha um grupo, né, especial que eles chamavam na época Les Chevaliers de la Manchette. Les Chevaliers de la Manchette eram homossexuais. E tinha um que era o líder dos Cavaleiros da Manchette, que se chamava Régis de Cambaceres, que era muito amigo de Napoleão. Régis, ele era uma pessoa extravagante. Ele adorava, ele era homossexual e adorava fazer as festas. Era ele que organizava as festas no Palais Royal. E ele sempre se travestia em mulher, né? Era como se fosse uma gay pride da época, no Palais Royal. Mas era uma pessoa, era um intelectual, porque era um dos grandes juristas da época. E, além do mais, amigo de Napoleão. E o Duque de Parma, como era conhecido o Régis de Cambaceres, foi uma pessoa importante na elaboração do Código Civil francês. O nosso famoso Código de Napoleão, que ainda está sendo a nossa referência em matéria de lei. É o nosso Código Napoleão, né? E parece, segundo os fofoqueiros da época, que Napoleão não perdia uma dessas festas. Estava sempre presente, dançando, fazendo carnaval e parece que fazendo. Por isso que eu desconfio sempre desses cabras que desmoralizam as mulheres, que falam de armas e que fazem a guerra e que querem ser os machos, né, os machões, porque no fundo, eu acho que tem alguma coisa de estranho. Pronto, vou ficando por aqui com esse segredo da vida de Napoleão. Não diga a ninguém. Porque Napoleão é nosso macho nacional, viu, gente? Ele gostava de fazer a guerra, ele gostava de armas. Tchau! A bientôt!